Considere um lugar onde o impossível pode acontecer, onde um homem desafia reis, chama fogo do céu e dá as boas-vindas a Elias, cuja palavra transcende o tempo e cujo nome ele escreve na própria essência da fé e dos milagres da história notável. Nascido em uma terra envolta em violência e idolatria, Elias apareceu não apenas como uma voz no deserto, mas como um farol imponente de poder divino e fé inabalável. Sua vida é um tecido que desafia nossa compreensão da realidade. Ele incessantemente provê para os famintos, ressuscita os mortos e eventualmente ascende aos céus em carros de fogo. Junte-se a nós em uma jornada através de terras antigas enquanto desvendamos a história de Elias, um homem que viveu na fronteira entre a fé e o milagre, cujo legado continua a inspirar e surpreender. Testemunhe o poder da fé, verdadeiras provações e muitas coisas maravilhosas e últimas nunca antes vistas ou desde então. Isso não é apenas uma história, é um convite para acreditar no incomum. Em um tempo em que as páginas dos registros estavam cheias de reis e guerreiros, uma pessoa chamada Elias saiu das sombras, quase do nada, para a luz intrusiva da tarefa divina. Sem linhagem real ou começo anunciado, Elias, o tisbita dos terrenos acidentados de Gileade, emergiu como uma figura central, destinada a desafiar o poder dos governantes e a influência dos deuses falsos. Sua entrada nos registros bíblicos é tão abrupta quanto impactante, marcada por sua audaciosa declaração ao rei Acabe: "Não haverá nem orvalho, nem chuva, exceto pela sua palavra." A tarefa de Elias não era uma tarefa comum. Era um mandato divino para confrontar a idolatria rampante liderada por Acabe e sua ambiciosa rainha, Jezabel. Este duo real havia levado Israel ao mau caminho, adorando Baal e abandonando a aliança com o único Deus verdadeiro. Em uma terra assolada pela seca física e espiritual, a voz de Elias ressoava clara e forte, um farol solitário de verdade desafiando a escuridão da decepção. Sua profecia inicial de seca não foi apenas um aviso. Foi um confronto direto com Baal, acreditado por muitos como o controlador da chuva e da fertilidade. A missão de Elias estava clara. Apenas o Deus verdadeiro poderia trazer chuva para a terra. Isso marcou o início de sua jornada, um testemunho de sua fé inabalável e do poder do Deus a quem servia. À medida que as linhas de batalha eram desenhadas, Elias ficava como uma figura solitária contra uma rainha, um rei e seus deuses falsos, pronto para provar que a fé no único Deus verdadeiro era o único caminho para a redenção e chuva. Imagine isso, no topo do Monte Carmelo, sob o olhar de um céu esperando e uma nação ansiosa, está preparado um confronto de proporções épicas. Elias está sozinho, uma figura solitária de fé contra 450 profetas de Baal. A missão? Chamar fogo do céu e mostrar qual divindade realmente reina supremamente. O ar está denso de antecipação, enquanto os profetas de Baal vão primeiro, invocando seu Deus da manhã ao meio-dia, pulando e dançando ao redor de seu altar em um frenesi de desespero. Mas há apenas silêncio, nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhum fogo. Elias observa, talvez com uma mistura de pena e determinação, enquanto seus esforços se transformam em caos. Então, à medida que a tarde avança, ele avança, calmo e confiante. Primeiro, ele repara o altar do Senhor, usando 12 pedras para simbolizar a unidade das 12 tribos de Israel. Ao redor deste altar, ele cava uma trincheira, coloca o sacrifício sobre a madeira e então faz o impensável. Ele o encharca tudo em água, não uma vez, mas 3 vezes. A cena está pronta, não apenas para um milagre, mas para uma demonstração inegável de fé e poder. Com o palco perfeitamente preparado, Elias ora. Suas palavras não são de desafio, mas de esperança, um apelo para que as pessoas saibam que Deus é Deus. E então, o fogo cai. Ele consome não apenas o sacrifício, mas a madeira, as pedras, a terra e até a água dentro da trincheira. As pessoas caem com o rosto no chão, maravilhadas, proclamando: "O Senhor, Ele é Deus." Isso não foi apenas uma vitória para Elias, foi uma vitória para a fé sobre a dúvida, para a verdade sobre a decepção. No meio da impossibilidade, sua crença inabalável no poder do único Deus verdadeiro levou a um milagre que ecoou pelos séculos, um testemunho do que a fé pode alcançar quando permanece firme, mesmo contra probabilidades avassaladoras.
No coração de uma grave fome, a jornada de Elias o leva a Sarepta, onde a última refeição de uma viúva se torna o palco para um milagre de provisão infinita. Imagine a cena: uma viúva colhendo gravetos, se preparando para cozinhar sua última refeição para ela e seu filho, acreditando que estão nos momentos finais. Mas Elias chega, não apenas como um viajante necessitado, mas como portador de uma promessa divina. Ele pede um pequeno bolo feito de sua diminuta provisão de farinha e óleo, assegurando-lhe que esses não se esgotarão até que a chuva retorne para nutrir a terra. E assim, em um momento em que o desespero parecia ser o único visitante em sua mesa, a abundância chega. O jarro de farinha nunca se esvazia, a botija de óleo nunca seca. É um testemunho do poder da fé e da providência de Deus, lembrando-nos que no meio da escassez, a abundância pode florescer. Mas os milagres em Sarepta não terminam aí. Quando o filho da viúva fica doente e morre, a resposta de Elias não é resignação, mas ação. Ele se estende sobre o menino 3 vezes e clama ao Senhor. A vida retorna ao menino, um milagre que transcende os limites da esperança e da desesperança, da vida e da morte. Este ato de intervenção divina não apenas restaura um filho à sua mãe, mas também reforça a fé do povo no poder e na misericórdia do Deus verdadeiro. Os milagres de Elias são mais do que simples demonstrações de poder divino. São lições em confiar, demonstrações da presença direta de Deus e de seu cuidado interminável por seu povo, ensinando-nos que mesmo em nossas horas mais sombrias, nunca somos abandonados. Em um momento que poderia moldar o futuro do liderança profética em Israel, a jornada de Elias o leva a um jovem agricultor chamado Eliseu. No meio do ritmo cotidiano da vida, arando os campos com 12 juntas de bois, o mundo de Eliseu está prestes a se tornar extraordinário. Quando Elias se aproxima, ele faz algo simples, mas profundo. Ele lança seu manto sobre os ombros de Eliseu. Este ato é mais do que um mero gesto, é um símbolo de transferência, uma passagem de responsabilidade divina de um profeta para o próximo. A resposta de Eliseu: ele corre atrás de Elias, pronto para deixar tudo para trás. Mas primeiro, ele faz um grande gesto próprio. Ele sacrifica os bois e usa o equipamento de arar como lenha para cozinhar a carne, compartilhando-a com as pessoas. É sua maneira de se despedir de sua vida passada, marcando um compromisso total com seu novo chamado. Este momento crucial não se trata apenas da troca de manto de Elias para Eliseu. Significa a continuidade do trabalho de Deus através de seus profetas. É um lembrete de que a missão de trazer a palavra de Deus para o povo, desafiando os poderes do dia e demonstrando o poder e a compaixão de Deus, continuaria. A aceitação de Eliseu do manto de Elias simboliza sua prontidão para abraçar essa missão, prometendo que a voz de Deus continuaria a ressoar por Israel, guiando, desafiando e confortando seu povo. O legado de Elias é um farol de fé e poder divino, iluminando o caminho para todos que buscam permanecer firmes em suas crenças contra as marés da dúvida e idolatria. Sua vida nos lembra que a verdadeira força reside na fé inabalável diante da adversidade. Ao refletirmos sobre a jornada de Elias, somos levados a nos perguntar: quão profunda é nossa fé quando confrontados com os fogos de nossos próprios desafios?